que no ha venido. Vamos a hacer lugar entonces al trabajo que está en último lugar, que es instalación de recalque con variación de potencia e evasión utilizando inversor de frecuencia. Bueno, más o menos. Exactamente. Carlos Alberto Amaral Muñoz. No, yo soy Fernando Márquez. Fernando Márquez Fernández. Sí. Va. Pongamos 15 minutos. Sí. Y 3 minutos, 5 de preguntas. Graças. Boa tarde, meu nome é Fernando Marques, eu sou da Universidade de Santa Cecília, Santos, litoral de São Paulo, Brasil. Nosso trabalho é a instalação de recalque com variação de potência e vazão, utilizando inversor de frequência. Normalmente, esse controle, essa variação de vazão é feita através de um fechamento de uma válvula Globo. O trabalho traz um comparativo de redução de vazão 20% da inicial para que se quer chegar, e um comparativo com utilizando a válvula Globo e o inversor de frequência, basicamente. Essa é a instalação de bombeamento. Então, o nosso tanque passa pela bomba, uma válvula de retenção, a nossa válvula Globo, a válvula de controle de vazão, a instalação percorre o laboratório e vai desaguar novamente no mesmo reservatório. Então essa é a instalação em que foram feitos todos os ensaios, todos os testes. Então basicamente a situação denominada 1 seria modular a vazão com fechamento parcial de uma válvula Globo. Então se mantém a curva denominada curva da bomba do fabricante e se opera uma modificação na curva da instalação. Você aumenta a perda de carga na válvula Globo, então você reduz a vazão da bomba, mas em compensação você aumenta a carga, você aumenta a energia necessária, né? A pressão basicamente no sistema. A situação 2, vamos utilizar o inversor de frequência. A ideia agora é manter a curva da instalação constante e movimentar a curva da bomba, da posição 1 para a posição 2. Temos uma queda na vazão, porém temos também uma queda na carga, temos uma queda aí na perda de carga especificamente. Obviamente precisa se tomar um cuidado porque há uma limitação aqui. Existe uma região denominada ótima para a utilização da bomba, então aproximadamente 20% para cá e 20% para cá não é utilizável. Então tem que se limitar isso ao catálogo da bomba, ao catálogo do fabricante. Basicamente, o questionamento foi feito em cima da equação de Bernoulli, os cálculos para que a gente pudesse chegar com as respectivas perdas de carga até a equação da curva, característica da instalação, para a gente poder montar. Através dessa curva característica, denominamos a vazão e a altura manométrica de projeto. Num catálogo de diagrama de blocos de bomba do fabricante KSB do Brasil, uma bomba de 1750 RPM, cruzamos as informações, chegamos à utilização desta bomba, 40315. Ainda uma outra bomba agora com rotação de 3500 RPM, então mesmo fabricante, apenas uma 1750 rotações por minuto, a outra 3500 rotações por minuto. A bomba escolhida também foi dentro do ponto de funcionamento, aliás, da vazão requerida com a altura manométrica requerida. Verificamos isso. Há um problema operacional. Aqui. Pronto. Potência exigida pela bomba. Perfeito. Utilizamos lei de semelhança aplicada à situação 1 e à situação 2 da bomba, tá? E
através dessas estimativas de cálculo, ponto de funcionamento inicial com a bomba de 1750 RPMs. Então, estas curvas são do catálogo do fabricante, especificadas. A curva da nossa instalação, o ponto de funcionamento nos trouxe uma vazão de 28 metros cúbicos por hora, uma altura manométrica de 53 e um rendimento de 42%. Aqui ultrapassou o que a gente precisava, essa era a ideia do projeto. Com a mesma situação na mesma curva, na bomba de 3.500 RPM, chegamos a uma vazão de 27, altura manométrica de 50 e um rendimento maior, um rendimento de 59,8% com essa bomba. O cálculo da potência exigida para uma e para outra, tá lá, na primeira situação 1750 RPM, 9.600 watts, 6.150 watts na segunda. Selecionamos a bomba de menor potência exigida, foi essa a ideia, então selecionamos a bomba de 3.500 RPM. Selecionamos um motor para poder trabalhar com ela, 7.500 watts, 89% de rendimento do motor elétrico, que não atende a nossa situação. O cálculo da curva da bomba para a gente determinar o ponto de funcionamento, né, determinação, então a vazão inicial foi reduzida em 20%, essa foi a ideia em todas as situações, né, 32, 25, 2, 1,6, e foram estimadas, ou foi estimada a nossa nova curva da bomba. Então, tínhamos a curva original do fabricante e a nova situação com a redução dos 20%. Ponto de funcionamento na situação 2. Diminuímos a vazão para 20,67 na inicial e a altura manométrica caiu para 32. Então, havia aqui uma situação inicial, reduzimos para essa nova situação da redução de 20% da vazão que consideramos relativamente satisfatória dentro de um trabalho desse tipo. O ponto homólogo das duas instalações, das duas situações, aliás, foi necessário. Então, o cálculo do ponto homólogo, nós pegamos a vazão relativa à bomba na situação 2, a altura manométrica na situação 2 e o rendimento na situação 2. Então, 25, 51 e 60% em relação ao ponto homólogo da situação anterior. Então, aí apareceram os novos pontos relativos à bomba na situação 2. NB2, redução do vazão com utilização de fechador de frequência, e o NB2 linha é redução através do fechamento da válvula globo. Tá? Então, colocamos as duas situações como sendo esta primeira com inversor, esta segunda com a válvula globo. Então, os resultados, né? Com a vazão igual para as duas situações, uma altura manométrica na situação de 32, uma altura manométrica na situação, aliás, na situação 1 e na situação 2, 55. Com o inversor, 32, com a válvula globo, 55. Tá certo? Aumentou a perda de carga. A potência da bomba, na situação 1 com o inversor, 3.000 watts, na situação 2 com a válvula globo, 5.200 watts. Obviamente havia uma necessidade de potência maior para vencer aí essa situação. O consumo elétrico, considerado que a bomba trabalha em 24 horas por dia, numa situação industrial, por exemplo, o cálculo do custo elétrico está em valores em reais do Brasil, reais por dia. Na condição 2 e na condição 2 linha, né? Na condição do inversor e na condição da válvula globo, o consumo elétrico seria de 74 aproximadamente kW por dia com o inversor, 125 praticamente kW ao dia com a situação da válvula globo. E finalmente a gente teve aí então um percentual de economia em torno de 40,79%.
custo de energia elétrica em demanda de energia elétrica, o que para a situação energética atual do Brasil é extremamente relevante, já que a nossa parte hidráulica está bem reduzida, e em algumas regiões a gente já está tendo que trabalhar com usinas de geração, como a motor de combustão. E finalmente, isso tudo concluiu a utilização do inversor de frequência para variação de rotação. Apresenta um menor custo do consumo elétrico em comparação com o fechamento da válvula grupo. Então a gente conseguiu essa variação e o estudo se mostrou satisfatório. É isso. La potencia que vos calculaste está hecha hidráulica con el rendimiento del motor eléctrico como constante, o está medida en los parámetros eléctricos directamente. Medida nos parâmetros elétricos de consumo diretamente. Incluyendo el consumo del variador de velocidad. Sí. Es poco, pero para que sea real. Não, senão não seria uma economia de 40%. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué costo tiene un variador de frecuencia, por ejemplo, contra una válvula globo? Que son caras. Una válvula globo buena, cara. Sim. El variador de frecuencia, Em custo, o comparativo custo um com o outro, um comparativo de valores. Vamos así creo que hacerla respecto del costo del motor, que no es la mala. no, bueno, Sí. o en términos absolutos. A ideia, assim, a válvula, para a dimensão que a gente usou, que era de 2 polegadas, a válvula seria mais barata do que o inversor de frequência. O inversor se pagaria facilmente com a economia de energia e, independente disso, o desgaste com manutenção, problemas de vedação, selo, se aumenta a altura manométrica, se aumenta a pressão no sistema. Então, a manutenção acaba se tornando também um fator que não foi relevante aqui, mas é mais caro do que utilizando o inversor. Então, aí, além de uma redução de energia, existe um custo adicional reduzido de manutenção. Então, o inversor ainda passa a ser viável, mesmo comparado ao preço dele com a válvula. ¿Y acá entre qué valores cambió la frecuencia regulador? ¿Lo hace Não compreendi. el variador de frecuencia? Sí. ¿En qué valores cambió la frecuencia entre un caso y el otro? Percentual agora não tem essa informação. A gente atentou a vazão especificamente. Reduzir 20% da vazão. Da vazão de saída da tubulação, 20% a menos. Agora, em percentual da frequência, já não tem essa informação. ¿Estamos? Muchísimas gracias.